Gente, a gente sabe, está em todos os jornais, a Covid está fazendo um estrago. No mundo já foram mais de 160 milhões de pessoas infectadas e dessas, mais de 3 milhões morreram. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Meus irmãos, vocês creem na Bíblia? Vocês creem na Bíblia? Vocês creem na Escritura Sagrada? Vocês creem no que está registrado ali, no que Deus revelou aos profetas e apóstolos e foi escrito? Pois bem, irmãos, o mundo se encaminha para 8 bilhões de habitantes. E a Bíblia, essa que nós cremos, a palavra de Deus, afirma que todos esses foram afetados pelo pecado. E a Covid mata o corpo, mas o pecado mata a alma. Não espero que uma declaração assim comova alguém que não conhece, mas sobretudo não crê na Bíblia. Mas se você crê na Bíblia, se você crê na Escritura, então você sabe que para a humanidade o pecado é um problema muito maior e muito mais grave do que a própria Covid. Tantas pessoas foram infectadas pelo vírus, tantas morreram, uma tragédia. Nós não somos negacionistas, nós vemos que uma tragédia está acontecendo e que infelizmente ainda não foi controlada. Mas aqueles que partiram desse mundo com Jesus, hoje nós temos certeza, nós temos convicção, estão vivendo num estado de absoluta paz, estão vivendo num estado de plenitude, de alegria, de felicidade, são plenos em tudo, habitam a presença de Deus. A Bíblia chama esse estado de glorioso esplendor. Então é isso que nós cremos, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Quem parte desse mundo com Cristo vai viver algo que o próprio apóstolo Paulo disse, é difícil você expressar com palavras, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou pela mente de nenhum ser humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E essas pessoas que partiram desse mundo em Cristo estão vivendo essa realidade, estão experimentando essa realidade. E se, por mais absurdo que pareça, houvesse possibilidade de você fazer contato com essas pessoas e desse a elas uma opção, se você pudesse fazer uma pergunta, olha, você que partiu do mundo sem Cristo, agora vive na presença de Deus, estado de glorioso esplendor, se houvesse oportunidade de voltar a viver naquela terra, você quer? Se for possível você voltar, você topa? Mas, olha só, você pode voltar e a sua vida vai ser melhorada 100 vezes, 200 vezes, ou melhor, você vai ter a melhor vida que o mundo pode proporcionar. Você quer trocar o estado de glorioso esplendor que você vive nesse momento pela vida lá naquele planeta decaído? Se você pudesse fazer essa pergunta, eu tenho certeza absoluta que as pessoas não vão sequer hesitar. Ninguém vai querer voltar, ninguém vai preferir essa terra a uma vida plena na presença de Deus. É isso que experimenta todo mundo que partiu desse mundo, não apenas pela Covid, mas quem partiu por causa de algum acidente, porque foi vítima de violência ou qualquer outra enfermidade. Essas pessoas hoje estão na presença de Deus. A Covid, assim como outras causas do sofrimento humano, ela vai passar. Isso que a gente tem vivido vai passar. Essa dor, ela vai acabar. No céu, para onde nós iremos, nada disso existirá. Por isso, nós que conhecemos a Escritura Sagrada e cremos no que ali está escrito, nós entendemos que a humanidade enfrenta um problema que é muito maior e muito mais grave do que essa própria pandemia. 100% das pessoas que passaram pelo planeta e o habitam hoje, elas estão afetadas, infectadas pelo pecado. Todas essas quase 8 bilhões de pessoas que estão habitando o mundo hoje, e todas as que já passaram por aqui, certamente morrerão por causa do pecado. Morreram ou morrerão por causa do pecado.
Eu e você podemos até escapar da Covid, mas nós ainda vamos morrer por causa do pecado. E Jesus Cristo é a única solução para esse problema. Nós vamos passar pela morte, mas Jesus Cristo é o único capaz de resolver esse problema. O único remédio para a morte da alma é Jesus Cristo. E a única maneira das pessoas encontrarem esse remédio é através da igreja. Meus irmãos, existem muitos caminhos e fontes para que as pessoas consigam satisfazer as suas mais diversas necessidades. Mas só existe uma maneira delas encontrarem o caminho da salvação. Então, apesar do excelente trabalho social e espiritual que a igreja, com I maiúsculo, toda a igreja de Cristo na face da terra faz, no sentido de amparar o necessitado, consolar o aflito, consolar o abatido, acolher o aflito. Apesar de tudo isso, de amparar o necessitado, ela tem uma missão que é muito mais nobre, que é ainda mais importante, que é levar a mensagem da vida eterna a todas as pessoas. E uma vez que as pessoas podem ir a vários lugares para satisfazer as mais diversas necessidades, mas há um único lugar onde elas têm a possibilidade de encontrar a vida eterna, esse lugar não pode fechar. Esse lugar não pode faltar. Esse lugar tem que estar acessível. Esse lugar precisa cumprir a sua missão. Então eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E o texto diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia aqui, o dia com D maiúsculo, é o dia do juízo final, é o último dia, é o dia da volta de Jesus, é o dia em que todas as coisas irão se consumar. Então vejam, é esse versículo, sobre ele que nós vamos falar, sobre ele que nós vamos meditar nessa noite. O que o texto diz? Não deixemos de reunir-nos como igreja. E a palavra original no grego, traduzida como reunir-nos, ela se refere especificamente à reunião física, à reunião presencial, em um lugar físico, geográfico, pré-estabelecido. Então ele diz, veja, o texto, a exortação é: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar-nos a quê? A continuarmos nos reunindo. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ora, se essa exortação ela foi dada há quase 2000 anos atrás, se há 2000 anos atrás o autor da carta observava esse assunto com preocupação e dizia: olha, fiquem atentos, isso é importante, vocês não podem deixar de se reunir, vocês precisam continuar se reunindo, mas à medida que o tempo do fim chegar, as dificuldades aumentarão. Então, quanto mais próximo desse dia vocês estiverem, sejam ainda mais cuidadosos, mais zelosos, estejam ainda mais atentos. Imaginem, 2000 anos depois disso ter sido escrito, quão importante isso é para nós. Como nós devemos estar atentos a essa exortação que o autor da carta nos faz. Qual o contexto em que isso foi escrito? Por que o autor da carta aos Hebreus fez essa exortação, deu essa chamada, deu essa encorajada, alertou os irmãos para essa necessidade? Então, em que contexto isso se deu? A igreja estava vivendo um período especialmente cruel de perseguição vinda do imperador romano.
a época dos grandes imperadores romanos, das grandes conquistas, como Marco Aurélio havia passado, e agora os imperadores mais medíocres e mais cruéis haviam assumido o império. No caso, Nero, depois Calígula e outros desse nível sucederam. Então, eles focaram agora na perseguição aos cristãos. Essa perseguição cruel, terrível, horrenda, se estendeu por um período de 3 séculos, durou os 3 primeiros séculos, praticamente até o final do século 3. O autor, diante desse grande e vasto sofrimento, então ele faz essa exortação aos cristãos. Olha, tomem cuidado, para que vocês não deixem que o coração de vocês se afrouxe, se acovarde ou se abata em função da violenta perseguição. Não afrouxem, permaneçam firmes, continuem se reunindo. Portanto, essa exortação, que está contida na carta aos Hebreus, para que os cristãos não deixassem de se congregar, ela não se deu porque aqueles cristãos haviam se tornado, por exemplo, frios, preguiçosos, indolentes, descompromissados. Não! A exortação se dava porque tinha um motivo grave acontecendo, sério, cruel, que poderia fazer com que alguns cristãos arrefecessem. O problema era que o imperador romano, a principal autoridade do Estado, havia voltado toda a sua força, tentando oprimir, tentando flagelar a igreja cristã. Então o autor da carta aos Hebreus os encoraja a prosseguir. Apesar de tudo, apesar do sofrimento, mesmo em face da morte, não deixem de se reunir, não deixem de se congregar. Isso é importante, zelem por isso, estejam atentos a isso, tanto mais quanto vocês veem que o fim se aproxima. E por que o autor agiu assim? Se hoje você fizesse uma coletânea de muitas informações e mensagens, até algumas com teor cristão das mídias sociais, principalmente dos que têm maior audiência nas mídias sociais, você provavelmente veria mensagens um pouco diferentes, eu diria até opostas à exortação da carta de Hebreus. Você talvez hoje ouvisse coisas do tipo assim, eu acho que esse autor, ele se enganou, o correto seria ele ser cuidadoso com os cristãos e ter orientado os cristãos a se esconderem do imperador. Ele deveria ter orientado os cristãos a ficarem escondidos, a darem uma desaparecida durante um tempo, ver se o ímpeto do imperador arrefece. Eles deveriam cuidar de si próprios, eles deveriam temer, eles deveriam se esconder e esperar que as circunstâncias voltassem a ficar favoráveis para que eles pudessem se reunir com segurança. Hoje talvez você ouvisse algo assim. Fique em casa, espere que as coisas fiquem bem, que você tenha toda a capacidade de se reunir novamente com absoluta segurança, sem correr risco nenhum. Eu lamento informar você, mas esse dia nunca vai chegar. Desde que Adão se rebelou contra Deus e pecou, esse mundo se tornou um lugar violento, esse mundo se tornou um lugar perigoso, e se você ficar acovardado, você jamais voltará a viver a sua vida. Nós precisamos agora olhar para a exortação do apóstolo, olhar para a exortação do escritor da carta aos Hebreus e entender o que ele está dizendo. Porque ele não sugeriu que eles preservassem as suas vidas, até que esse ímpeto do imperador enfraquecesse, e eles pudessem voltar a se reunir em segurança. Existem várias razões, irmãos, pelas quais o autor considera, olha, apesar
dos riscos, os benefícios que vocês terão de estarem se reunindo supera em muito qualquer problema que vocês possam vir a ter. É isso que ele quer dizer. Então eu separei aqui alguns desses motivos para nós falarmos rapidamente essa noite. Por que que o autor da Carta aos Hebreus considerou que ter comunhão é tão importante assim, e as pessoas não poderiam deixar de ter? Por que que ele achou mais do que isso, não apenas ter comunhão, mas se reunirem fisicamente, presencialmente? Porque ele considerou que isso era algo que os cristãos não poderiam abrir mão de fazer. Por que isso é tão importante? Em outras palavras, seguindo o tema que nós temos para essa noite, por que ter comunhão é considerado uma bênção, e uma bênção da qual nós não podemos, nós não devemos abrir mão. Em primeiro lugar, porque nossas vidas dependem disso. As nossas vidas dependem disso. Romanos, capítulo 12, verso 5, o apóstolo Paulo diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vocês já sabem que a origem da palavra membro a origem da palavra membro é cristã, e ela começou a ser usada dessa maneira para significar alguém que faz parte de alguma instituição. Isso teve origem na cultura cristã, ela veio daqui, dessa comparação que os apóstolos começaram a fazer, já desde o primeiro século. Então a palavra membro, ela foi usada pelo apóstolo Paulo para mostrar a importância vital de nós estarmos juntos. Por isso ele fez essa comparação, por isso ele usou essa metáfora. Quando a Bíblia diz que você é membro, ela está dizendo que houve todo um mover do Espírito, houve todo um trabalho da Trindade, porque Cristo morreu na cruz, precisou morrer na cruz por causa disso, houve todo um trabalho da Santíssima Trindade para resgatar você das trevas, trazer você para o reino da luz, e integrar você agora num grupo de pessoas que têm a mesma fé, as mesmas convicções, o mesmo Deus. E o apóstolo Paulo diz que essa reunião dos cristãos, a reunião dos remidos, a reunião dos resgatados, essa união, essa reunião e essa união é algo tão importante que é como se vocês fossem, de fato, um corpo vivo. Nesse corpo vivo, o Espírito habita. Nesse corpo vivo, Cristo está. Ele usa nossos pés, Ele usa nossas mãos, Ele usa cada um de nós. E o fato de nós estarmos juntos tem uma importância tão grande que o apóstolo diz: é como se vocês fossem membros de um corpo. Não tem como você subsistir sozinho. Você não pode se separar. Se um membro se desconecta do corpo... Aliás, essa semana, nosso querido Clovinho quase sofreu um acidente, quase que ele decepou 2 dedos lá, não sei o que ele estava fazendo em casa, enfim, não sei se ele estava ajudando o Raquel. Poxa, tadinho, quase decepou 2 dedos. Irmão, se você arranca um dedo, não tem como você imaginar que esse dedo fora do corpo, me perdoe esse exemplo tão grotesco, vai conseguir subsistir, sobreviver e continuar sendo um dedo saudável, desapegado do corpo. Não tem como. Nenhum membro tem vida em si mesmo. A vida dos membros depende do fato delas estarem conectados no corpo. Desligado da igreja e sem parte no sangue vital desse corpo, a vida desse membro desligado tende a enfraquecer, adoecer e acaba por se extinguir. Anota o seguinte: se você está anotando para discutir na célula, ou se não é para discutir na célula, mas para você guardar no seu coração, guarde o seguinte: não estar agregado
e em comunhão com a sua igreja, não é sinal de independência, mas de fracasso espiritual. Se você não está em comunhão com a sua igreja, isso não significa que você é uma pessoa independente, mas isso significa que você é um fracassado espiritual. Segundo lugar, ter comunhão é vital e é uma bênção. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. E eu quero dizer para vocês que isso não é um clichê, isso não é uma frase de efeito, não é uma frase pronta, pré-elaborada, isso é uma realidade. Observe o que diz Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, nada mais enganoso do que acreditar que é possível viver só. Nada mais enganoso do que acreditar que é possível viver só. Nada mais enganoso do que acreditar que é possível estar sozinho e mesmo assim viver bem com Deus. A verdade é que nós precisamos uns dos outros boa parte do tempo. Várias vezes na vida. Existem situações que nós vamos precisar até mesmo ser carregados. Nós precisamos efetivamente uns dos outros. Certa vez o irmão saiu do culto de domingo aqui da igreja, quando ele estava passando lá por São Francisco, ele é assaltado com a arma na cabeça, a família desce do carro, leva tudo, e o irmão vai para a delegacia para fazer o registro, ver o que ele vai fazer. Mas ele conseguiu se comunicar com a célula. E acontece que quando ele chegou na delegacia, a sua célula já estava toda lá esperando. Só que a policial sabe o que é o ambiente da delegacia. Ninguém vai na delegacia para contar coisa boa para o delegado, para bater papo com o policial. Se for para a delegacia, pode ter certeza que é coisa ruim que está acontecendo. O ambiente é muito pesado, é muito difícil. Que Deus abençoe os nossos irmãos policiais, dê graça a eles, nos proteja nas suas missões, mas é muito difícil. Então você imagina, o irmão saiu da igreja, abençoado, feliz, é assaltado, instantes depois, como ele vai resolver esse problema? Ele poderia passar horas na delegacia sozinho. Ele poderia passar horas na delegacia ali, aflito, sendo atendido, enfim. Vocês sabem a dificuldade toda que é um momento como esse. Aí vocês imaginem, que coisa maravilhosa. Quando ele chega, a célula estava lá, para abraçar, para consolar, para tentar minimizar o prejuízo dele. Me lembro que uma irmã estava desempregada há muito tempo, aí conseguiu um emprego. Poucos dias depois, o seu filhinho ficou doente. Ela não tinha com quem deixar a criança. O filhinho ficou internado no hospital. Aí ela tinha que decidir, ou ela ficava com o filhinho no hospital e abandonava o emprego, ou ficava no emprego e não tinha o que fazer com o filhinho ia ficar sozinho lá. A célula fez uma escala e decidiu, durante todo o dia que a mãe trabalhasse, tinha alguém da célula no hospital cuidando do seu filhinho. Meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Pensei nos casos de sepultamento, que é a parte talvez mais doída do nosso coração, quando a gente precisa fazer um culto de sepultamento de alguém. Mas o que eu observo é que a gente vive um momento de exceção, mas o que eu observo, de uma maneira geral, a gente chega ali, naquele momento, que o corpo está ali, é tão difícil a gente
escolher as palavras, a gente saber o que falar, como consolar. A verdade é que racionalmente a gente não encontra palavras, a gente não sabe o que falar. A gente conta apenas com a graça e com a misericórdia do Espírito para que Ele use a gente, pois a gente possa dizer alguma coisa que pela aplicação sobrenatural do Espírito vai fazer algum sentido no coração da pessoa que precisa de consolo, que teve a perda, e aquilo vai encher o seu coração de paz. É muito difícil você encontrar as palavras, mas, gente, eu muitas vezes, ao lado da capela, aonde o nosso irmão era velado, com dezenas de pessoas da igreja ali, juntas, enfrentando aquele momento, tinha capelas vazias, algumas só com o corpo do falecido, outras com apenas uma ou duas pessoas ali chorando a perda do seu querido. Você consegue imaginar algo assim? A perda de uma pessoa querida é uma coisa forte demais, é grave demais, é doído demais. Agora você imagine passar por uma situação de uma perda assim, sozinho, sem ter ninguém para compartilhar, sem ter ninguém para abrir o coração, sem ter ninguém para abraçar. Você entende? Ninguém jamais deveria estar sozinho depois da perda de uma pessoa querida. Ninguém jamais deveria esperar sozinho na antessala de um laboratório pelo resultado de um exame que pode ser de alguma coisa grave. Ninguém deveria passar as horas que sucedem à descoberta de uma traição sozinho. Ninguém deveria passar os dias que sucedem, por exemplo, a demissão de um trabalho sozinho. Pode ser que você não tenha o que falar, mas só o fato de você estar junto, só o fato de você estar perto, só o fato da pessoa saber, poxa, tem alguém aqui. Olha, ela pode até não saber o que falar, pô, mas tem alguém aqui do meu lado. Eu não estou sozinho. Tem alguém comigo. Meus irmãos, vocês podem ter certeza que isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E vou dizer para vocês, Satanás adora crentes afastados. Satanás adora crentes desligados da vida do corpo. Ele adora crentes isolados da família de Deus, longe do calor das reuniões. Ele sabe que essas pessoas estão completamente indefesas, impotentes contra as suas estratégias. Juntos somos mais fortes. Não é frase de efeito, não é clichê, é uma realidade para nós vivermos. E assim eu concluo essa aplicação dizendo que a solidão é uma escolha tola. A solidão é uma escolha tola. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa estar sozinha. A sua família está aqui. O seu povo está aqui. E a gente quer caminhar junto com você. Não escolha ficar só. Em terceiro lugar, ter comunhão é uma bênção. Por quê? Porque nos retira dos nossos isolamentos egoístas. Convivermos com nossos irmãos nos tira desse isolamento que nos leva a acreditar que o mundo gira ao nosso redor, que tudo na vida gira em torno de nós. Vocês vejam, eu dei alguns exemplos que mostram que quando nós vivemos em comunhão, nós aprendemos a nos preocupar com as pessoas. Quando nós vivemos em comunhão, nós aprendemos a chorar pelas outras pessoas. Nós choramos com elas, nós nos alegramos com elas. Nós vivemos a vida comum com elas.
Em quarto lugar, porque ter comunhão é a única forma de nós amadurecermos na fé. Ninguém pense que ficando sozinho ou isolado está efetivamente se protegendo. Você está interrompendo o seu processo de crescimento espiritual rumo à maturidade, rumo à sua transformação à imagem e semelhança de Jesus. A verdadeira maturidade, ela só se manifesta quando nós nos relacionamos. Nós precisamos estar no jogo para que ele faça sentido e que a gente tenha vitória. Você jamais chegará à maturidade apenas assistindo aos cultos de uma maneira passiva, como um especulador apático, um espectador apático. Nós precisamos nos relacionar. Nós temos que viver todas as relações de mutualidade que Jesus designou para nós, determinou para nós. Relações de mutualidade são todas aquelas relações do uns aos outros. Uns aos outros. O Novo Testamento fala de algumas dezenas delas. Em quinto lugar, nós precisamos ter comunhão, porque a igreja, a comunhão, a maneira como nos relacionamos, é o plano de Deus para alcançar e cuidar das pessoas. Não tenho dúvida, a igreja, do jeito que nós a conhecemos aqui, ela é a estratégia de Deus para a humanidade. A igreja foi planejada por Deus, foi desejada por Deus e ela foi plantada por Deus. Rick Warren, primeira vez que eu li sobre o Rick Warren, esse livro do Rick Warren, ele faz uma avaliação que eu achei assim incrível, nunca mais esqueci, relacionada à igreja. E ele diz assim: quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. Vou ler de novo para vocês entenderem. Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. A gente já falou algumas vezes aqui, já cantamos que Deus tem filhos e filhas que ainda se encontram na escuridão, ok? Deus tem muita gente que ainda não se converteu, mas que pertence a Ele, que Ele alcançará no momento certo, da forma como Ele sabe que precisa ser. Então, o que o Rick Warren está avaliando aqui, está considerando é que, quando chega o momento em que Deus quer alcançar esse grupo de filhos e filhas e trazer do reino das trevas para o reino da luz, Ele procura uma igreja que seja amorosa, que seja acolhedora, que seja zelosa, atenta, amável, para receber essas pessoas. De maneira que essa chegada delas e esse cuidado funcionem como uma incubadora de nenenzinhos espirituais que acabaram de renascer em Cristo. É isso que o Rick Warren está dizendo. Quando Deus quer alcançar pessoas, Ele procura a igreja mais amorosa, mais receptiva, mais amável, mais cuidadosa que Ele possa encontrar, para trazer os seus filhinhos, suas filhinhas, e confiar a aqueles que lhes são tão caros a ponto de Jesus ter morrido por eles na cruz. Eu posso afirmar isso para vocês. Existem muitas pessoas que hoje estão completamente carentes de amor, estão em busca de serem amadas, amadas como Cristo amou a igreja, amadas com um amor de irmão, com amor de irmã. Existem muitas pessoas que estão hoje vivendo sós, aflitas, desamparadas, vazias, com uma vida sem sentido. E elas estão em busca de um lugar, elas estão em busca de um povo ao qual pretendem vir a pertencer. Um povo com um objetivo, uma visão, que lhes deem um sentido para a vida, um objetivo para a vida, que façam com que a vida valha a pena ser vivida a partir dali.
todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. As pessoas são tão carentes, estão tão necessitadas e precisam tanto, que se isso for realidade entre nós, se nós formos um povo que se ama, que vive as relações de mutualidade, um povo amável, um povo acolhedor, as pessoas, se a porta estiver fechada, elas vão pular por cima dos muros, elas vão implorar para entrar, porque elas estão em busca de algo assim, que dê sentido à sua vida, que elas possam ver que é concreto e possa moldar as suas vidas. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Meus irmãos, diante da exortação na qual a gente está baseando a meditação dessa noite, acho que a primeira aplicação precisa ser: congregue-se imediatamente. Uma vez que a Escritura Sagrada traz essa exortação e traz de uma maneira veemente, todos os cristãos deveriam levá-la muito a sério. E considere o seguinte: não existe dia perfeito, não existe hora perfeita, não existem circunstâncias perfeitas. Nesse mundo decaído, nada é perfeito. Se você for esperar por um contexto de perfeição para arrumar a sua vida espiritual, você nunca arrumará. Não espere o momento ideal, esse momento nunca chegará. Está na hora, você precisa se posicionar. Não espere ter resolvido tudo em sua vida para que você decida levar a sério a sua vida cristã. E se a gente for falar mais especificamente sobre a pandemia, se você, sobretudo se você se sente seguro, se sente segura para ir no shopping, para ir ao restaurante, para ir ao mercado, mas não vem ao culto e à celebração de domingo, a reunião de oração, ou até mesmo a sua célula, se porventura ela estiver sendo presencial, poderia ser online, você precisa sondar o seu coração. Tem alguma coisa muito estranha te movendo. Quero dizer para vocês que a pandemia não tem poder canônico para alterar a Escritura. A pandemia não tem autoridade apostólica para subscrever, para alterar, para mudar algo na Escritura Sagrada. Portanto, a exortação que nós lemos, ela continua valendo mesmo no contexto de pandemia. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. Isso está valendo. A pandemia não aboliu, a pandemia não mudou, a pandemia não alterou. O que você precisa fazer? Siga as orientações do seu médico, proteja-se e venha participar da celebração. Congregue-se já. Se a sua célula está tendo reunião presencial, seguindo os protocolos, como a igreja determina e orienta, participe da sua célula. Não deixe de estar presente. Se você cumpre os protocolos, por que você não vem na reunião de quinta-feira orar? Por que você não, que é jovem, não vem no Up na sexta-feira? Ou não vem no sábado no Gol? Ou por que você simplesmente, que está assistindo de casa, não vem no domingo celebrar? Ouso dizer para vocês mais uma vez, irmãos, nós levamos a sério os protocolos aqui na igreja. E se você quer se proteger de Covid, venha para aqui, para a Oceânica, protegido, obedecendo os protocolos. Aqui é um lugar onde dificilmente, eu diria para você, quase impossível, que você seja infectado pelo vírus, porque nós levamos os protocolos a sério, nós os cumprimos. Então, se podemos cumprir o protocolo determinado pela área médica da igreja, que é mais rigoroso do que o das autoridades sanitárias seculares, se nós podemos cumprir o protocolo e nos reunir com segurança,
O que impede você de estar presente? Aqueles cristãos do primeiro século, eles corriam risco de vida, eles corriam risco de morte. Eles estavam lutando contra todo o poder do Império Romano para se reunirem. Mas eles buscavam tudo que estava ao seu alcance para estarem juntos. Se a medida protetiva deles era eles se reunirem em catacumbas ou em campos distantes, para que eles pudessem se reunir em segurança, minimizando os seus riscos, no século 21 os discípulos se reúnem usando máscara, usando álcool, mas se reúnem. Vêm! Não abrem mão de estar juntos, entendendo a importância do que é isso, apenas a título de uma falsa proteção que a gente sabe que não existe. Em segunda aplicação, busque intensamente ter comunhão com seus irmãos. Busque intensamente ter comunhão com seus irmãos. Não fique só. Não fiquem sós. Olha que coisa interessante. Até mesmo no Jardim do Éden. Ainda no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. O pecado ainda não tinha feito a devastação que fez na terra, mas ainda naquele ambiente de plenitude, ainda no paraíso, Deus olha para Adão e fala: cara, está tudo maravilhoso na criação, mas não é legal ele ficar só. Ele não pode ficar só. Vou preparar uma companhia para ele. Me lembro, eu já tive a oportunidade de comentar aqui algum tempo atrás, sobre um documentário do 11 de setembro. E o documentário procurou ser o mais realista possível, misturando cenas reais com dramatizações. E eles reproduziram várias conversas e ligações que houveram naquele momento dramático. Imagine, 2 prédios maiores que muitas cidades ao redor do mundo desabam. A quantidade de pessoas que ficaram soterradas ali, demoraram algum tempo para morrer, mas que tinham consciência de que dificilmente saíram dali, era enorme. Então, eles pegaram várias dessas gravações e reproduziram. E, enfim, publicaram. Sabe o que chama atenção nessas conversas? Sabe o que chama atenção nessas gravações? Nenhuma única delas demonstrava algum tipo de preocupação com os investimentos financeiros daquelas pessoas. Certamente algumas das mais ricas do mundo estavam por ali. Nenhuma daquelas ligações ou daquelas conversas demonstrava algum tipo de preocupação com o seu patrimônio. Nenhuma daquelas conversas falava algo do tipo como: eu me arrependo de, ao longo de toda a minha vida, ter trabalhado pouco, eu deveria ter trabalhado muito mais. Não, ninguém falou isso. Mas todas as conversas, elas tinham um fio em comum. Todas elas convergiam para o mesmo ponto, que era: durante muito tempo eu me dediquei excessivamente ao meu trabalho. Não dei atenção para minha esposa que eu deveria. Eu trabalhei demais, eu fiz coisas demais e perdi muito tempo que eu deveria ter dedicado aos meus filhos. E não precisava nem mesmo ter assistido a esse tipo de documentário, porque a gente que trabalha com esse tipo de coisa, a gente que costuma acompanhar pessoas no leito da morte, nós ouvimos isso frequentemente. A maioria dos lamentos é: como eu lamento não ter dado um tempo melhor, ou ter feito mais carinho, ou ter amado mais a minha esposa ou meu marido. Como eu lamento não ter dado mais tempo para os meus filhos, ter brincado mais com eles, ter visto eles crescendo. O arrependimento não é porque trabalhou, não é porque trabalhou pouco, deveria ter trabalhado muito. Não, é o contrário. Sabe, irmãos, na vida, são os relacionamentos que realmente importam.
E ser sábio é perceber essa verdade o mais cedo possível. Ser sábio é não esperar estar num leito de morte para lamentar que não amou a sua esposa o suficiente, ou seu marido, que não brincou com seu filho o suficiente, que nunca falou para o seu pai ou a sua mãe que os ama. Faça isso enquanto você tem tempo. Terceira aplicação: encoraje e incentive seus irmãos. Encoraje e incentive seus irmãos. Já que a gente vive em comunidade e a gente está entendendo a importância de viver em comunhão, nós precisamos observar alguns irmãos que se dedicam ainda de uma maneira especial. E por mais contraditório que pareça, alguns cargos de liderança na igreja tendem a levar a pessoa para uma posição um pouco mais solitárias. Por exemplo, as pessoas que ocupam funções de liderança na igreja, normalmente elas são as que mais são apedrejadas, são as que mais são criticadas, são as mais, vamos dizer assim, entre aspas, mal faladas. Eu realmente sei que aqui na igreja oceânica a gente não chega a esse ponto, mas só estou falando isso para a gente consolidar esse comportamento e esse ponto de vista no nosso coração. Mas, de uma maneira geral, são as pessoas que jogam, que são vaiadas. Mas no reino de Deus, não pode ser assim. Você quer ver? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não precisa responder, só pensar. Quando foi a última vez que você encorajou o seu líder de célula? Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem ou deu uma ligada para o seu líder, para a sua líder de célula, para o seu supervisor, dando uma palavra de incentivo, dizendo para ele assim: pô, cara, tá maneiro, pô, você é uma bênção, você é um presente de Deus na minha vida, você está sendo extremamente importante para nós. Você tem ideia de como um líder se desgasta por exercer o seu chamado, o seu ministério, sua função? Você consegue entender como ele sofre por você? Quando uma pessoa não vai, quando uma pessoa se atrasa, quando uma pessoa não cumpre com os seus compromissos, você tem ideia de como essa pessoa se desgasta, como ela sente, como ela sofre? Mas essa pessoa, ela não ganha nada, ela está ali para servir a Deus, e está ali para te servir. Quando foi a última vez que você encorajou? Quando foi a última vez que você a elogiou? Quando foi a última vez que você demonstrou respeito por ela? Ministério de serviço. Você sabe quem são essas pessoas que ajudam a organizar o estacionamento? Você sabe quem são essas pessoas que carregam cadeira? Que passam pano nos bancos antes de nós sentarmos? Sabe quem são essas pessoas? Nenhuma delas é empregada. Nenhuma delas é empregada da igreja. Nenhuma delas recebe para fazer isso. Todos são profissionais. Tem profissionais das mais diversas profissões. Tem médicos, tem professores, tem pessoas que trabalham com limpeza doméstica, tem gente de todo tipo. E essas pessoas abrem mão voluntariamente de estarem sentadas aqui, participando do culto, cantando, louvando, adorando e ouvindo a palavra, para servirem a gente. São voluntários. Quando foi que você disse que respeita eles? Quando foi que você passou por um desses que veste essa camisa amarela e demonstrou a eles seu carinho, sua admiração, sua gratidão? Não vou nem perguntar assim, se você tem respeitado a eles, porque aí a gente já estaria num nível muito baixo. Eu realmente espero que todos aqui os respeitem profundamente. Nós já estamos falando de outra coisa que vai muito além do respeito, que é uma admiração e a manifestação dessa admiração. Nós precisamos inserir esses hábitos, esse cuidado, essa sensibilidade no nosso dia a dia. Você jamais deveria passar por alguém vestido com uma camisa amarela
sem você cumprimentar, sem você manifestar seu respeito, seu carinho e sua admiração. Pelo menos um sorriso você precisa dar. Os pais que têm filhos no Oceânica Kids, os pais que têm filhos no TIM, você sabe o que é, hoje que nós estamos em pandemia, um professor, uma professora ficar lá na salinha com 6, 7 crianças que não têm a menor disciplina, algumas delas não têm a menor disciplina em casa. Você já agradeceu ao seu professor? Já demonstrou o seu carinho a ele, por ele? Os professores do TIM, os professores dos fins de semana de treinamento, a equipe do louvor, até eles chegarem aqui para cantarem uma música nova, são horas, são noites, compondo ou traduzindo, ensaiando, treinando, horas e horas, para chegar aqui e fazer o mais bonito que eles conseguem para o Senhor. O pessoal da comunicação, esses que ficam andando por aqui, que na verdade eu falo para eles, olha, para mim vocês são invisíveis, eu nem vejo, porque eles ficam constrangidos de estarem atrapalhando. Imagina você, veste uma camisa preta e sai andando por aqui, você vai ficar constrangido? Pois é isso que acontece com eles. Porque sabe quem são essas pessoas? Sabe quem são essas pessoas que lideram as células, supervisionam, trabalham no Ministério do Serviço, no Oceânica Kids, TIM, na comunicação, no louvor? Sabe quem são essas pessoas? Gente igualzinha a você, gente igualzinha a mim, com os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas fragilidades, os mesmos temores, mas que se habilitaram, se voluntariaram, aceitaram o desafio, quiseram fazer algo mais, ir além. Essas pessoas não podem ser criticadas de maneira nenhuma. Essas pessoas têm que ser incentivadas. Essas pessoas precisam ser encorajadas. Elas são dignas de todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Sinceramente, irmãos, eu louvo a Deus porque a Igreja Oceânica é uma igreja carinhosa. Eu não estou falando isso porque aconteceu nenhum problema, não. Antes que a gente termine aqui, alguém vai, pô, o que está acontecendo aí na igreja, né? Não, graças a Deus, não está acontecendo nada. E eu estou justamente enfatizando, fortalecendo esse ponto, para que a gente continue assim. A Igreja Oceânica é uma igreja muito carinhosa. Então, a ideia é que esses que são voluntários, exercem liderança, trabalham, têm uma função, uma responsabilidade, eles podem fazer esse serviço com um nó na garganta, porque sabem que Deus chamou e fazem simplesmente por obediência a Deus, ou em função da maneira como nós lidamos com eles, eles podem fazer isso com muita alegria e com muita satisfação. Então, passe a fazer assim, passe a encorajar e a incentivar seus irmãos. Eu quero concluir dizendo que esses dias eu vi um post com uma pergunta que me intrigou. Eu fiquei pensando e eu, na verdade, só fui respondê-la ontem à noite. O post fazia a seguinte pergunta: você seria capaz de dizer 3 coisas das quais você jamais se arrependerá? Olha aí, pensa nisso. Será que você seria capaz de dizer 3 coisas das quais você jamais se arrependerá? Aí, ontem à noite, eu fui dormir pensando, pô, será que tem 3 coisas? Aí eu pensei assim, tem. Hoje de manhã tinha um, que era assim, eu jamais vou me arrepender de não ter comido aquela fatia de pizza ontem à noite lá em casa. Nunca vou me arrepender, não comi, não fez falta, não fez diferença, e eu economizei algumas calorias. Nunca vou me arrepender de ter feito uma alimentação mais saudável. Eu nunca vou me arrepender de ter orado e pedido orientação de Deus diante de uma decisão que eu precisei tomar. Nunca vou me arrepender de orar antes de decidir. Nunca vou me arrepender. E nunca vou me arrepender de sair de casa e vir celebrar
o meu Senhor, o meu Salvador, aqui na Oceânica, junto com os meus irmãos. Eu nunca vou me arrepender disso. Eu posso estar em casa, pode bater aquela preguiça depois do almoço, pode bater aquele sentimento de, sei lá, de desânimo ou qualquer coisa assim. Eu não tenho, mas eu imagino que alguém... Eu realmente não tenho, eu aguardo esse momento aqui com muita ansiedade. Mas eu entendo se alguém tiver. Mas eu digo para vocês que se você reagir, mesmo contra o cansaço do seu corpo ou o abatimento da sua alma, se você se veste, sai de casa e vem, você jamais se arrependerá de ter vindo. Então você jamais se arrependerá de vir celebrar o Senhor em comunhão com seus irmãos ou de participar da sua célula, ainda que seja online. Você jamais se arrependerá. A comunhão, gente, e a unidade da igreja são coisas tão importantes que o Novo Testamento fala mais sobre isso do que sobre céu e sobre inferno. O Novo Testamento fala mais sobre comunhão, relacionamento e unidade do que sobre salvação e perdição, céu e inferno, vida eterna e perdição eterna. A solidão, como disse há pouco, é uma escolha tola. Não faça mais essa escolha. Decida se relacionar, decida ter comunhão, decida congregar-se imediatamente. Na cruz, ainda que por alguns instantes apenas, Jesus rompeu a eterna comunhão com o Pai e com o Espírito, para que nós pudéssemos viver em plena comunhão eternamente. Amém, irmãos? Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade, que o Senhor nos tire da nossa condição de conforto, da nossa zona de conforto, o Senhor tire todo medo que não provém do Senhor, continua dando a gente a devida cautela, o devido cuidado, mas tira de nós o pavor da morte, tira de nós o medo que parte da sociedade tenta nos impor, ajuda-nos a zelosamente termos comunhão, estarmos juntos, presentes, nos relacionarmos, vivermos a realidade da vida cristã, Senhor. Nós entendemos que precisamos disso, que somos membros de um só corpo, temos uma só fé, um só Deus, por isso precisamos estar juntos. Que o Senhor nos conceda graça, para que isso seja uma realidade com a gente, e que a Igreja Oceânica continue cumprindo com graça, com amor, e também com ousadia, a missão que o Senhor lhe encarregou. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.